Mas se o setor começar a trabalhar nisso, nós acreditamos que a gente vai ter uma atratividade maior. Obrigado, Rodolfo. É sempre um prazer estar aqui na C3, né? Rodeado de tanta gente bacana, né? O Matei deu uma puta de uma aula pra gente aqui agora. Levantou uma bola, o Paulo chega a estar feliz ali, né? Já está feliz, né? Falar de construção modular e tal, bem bacana isso aí. Mas vamos lá, pessoal. Eu vou dispensar um pouquinho de apresentações, não porque eu sou nada demais, é porque não tem tempo para apresentar, tá certo? A gente está falando aqui agora, eu sou, além de executivo do Grupo Calas, estou o diretor do Sinduscom, né? E justamente na área de gente, né? Na área de pessoas do Sinduscom. Eu tenho discutido isso várias vezes por semana, no setor, com pessoas, no interior do estado também, a gente tem feito reuniões virtuais, etc. Como é que o setor da construção civil deve se organizar para resolver exatamente o problema que o Matei aqui levantou, de uma forma brilhante, né? Como é que isso tem que se organizar? Como é que a gente está se movimentando para isso, né? Acho que é bom vocês conhecerem como o setor da construção civil está partindo para fazer alguma coisa, porque durante todos esses anos, eu venho aí da década de 80, da faculdade, o Matei também, provavelmente, a gente vem desde lá sabendo que a industrialização é necessária, mas nunca se fez exatamente nada como setor para resolver. As iniciativas foram muito pontuais, são muito pontuais, tá certo? A empresa que está lá na frente, tem outra que está engateando cá atrás, tá certo? Primeiro, são dois pilares que a gente está atacando esse ano dentro do Sinduscom, que é a atratividade e qualificação. Esses dois pilares são os dois pilares básicos da gente fazer. Como trazer esse jovem para a construção civil? Esse jovem precisa entrar na construção civil. E como qualificar? Porque quando a gente fala de industrialização, a gente tem que lembrar que a industrialização requer mais qualificação. Hoje a gente já não tem qualificação. Quando chega a industrialização, a gente pode ter um apagão de qualificação, porque não vai ter gente, talvez, menos pessoas envolvidas, tá certo? Mas e a qualificação? Como é que a gente resolve o problema da qualificação, né? Vamos lá, vamos falar um pouco sobre atratividade. Atratividade na construção civil, eu defendo o plano de carreira. O Matei tocou num assunto aqui que eu até anotei. Por que fazer um plano de carreira se o funcionário não é o meu funcionário, é funcionário do empreiteiro, né? Eu faço um plano de carreira na Calas, o Matei faz na Bueno Neto, o Márcio faz na Tegra, né? Cada um faz o seu plano de carreira, mas eles não se conversam, eles precisam se conversar. O plano de carreira precisa ser institucionalizado pelo setor. O Sintracom, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil aqui em São Paulo, e os sindicatos aí do Estado de São Paulo e do Brasil, com os Sinduscoms, precisam construir essa trilha de aprendizado, uma coisa que está sendo muito falado hoje em dia. E a gente conseguiu, dentro do Sinduscom, colocar este compromisso pela primeira vez dentro do acordo coletivo. Se vocês tiverem paciência de ler o acordo coletivo da classe, vocês vão ver que tem esse compromisso do setor de criar ainda esse ano essa trilha profissional. Trilha que o cara começa como aprendiz, que não existia essa coisa de aprendiz na construção civil. Hoje a gente já introduziu também no acordo coletivo o aprendiz, só que o aprendiz com 18 anos. Né? Por que aprendiz? Porque ele precisa trabalhar e aprender ao mesmo tempo. 6 horas na obra, e depois disso ele vai aprender português, matemática, ler planta, e aí começa, né? Aquela coisinha bem básica. O cara vai, por exemplo aqui, ser assistente de produção, aí eu já resolvo um problema aqui, teoricamente, que o Matei falou, né? O Matei falou muito bem, né? O nome desqualifica a pessoa, né? Então ele não é mais um servente, ele é um assistente de produção. Um instalador de formas, júnior, um carpinteiro, tá certo? Um instalador de formas pleno, sênior, um instalador líder de formas. Eu estou falando aqui na linha de estruturas, né? Isso tem várias linhas. Contramestre de estrutura, mestre, pleno, está lá, sênior.
tá certo? E para cada degrau desse que ele subir, ele tem critérios de tempo, critérios de qualificação e critérios de formação de habilidades pessoais e habilidades comportamentais. Pode ser assim um sonho de uma noite de verão, tá certo? Mas se o setor começar a trabalhar nisso, nós acreditamos que a gente vai ter uma atratividade maior. A gente mostrar para esse jovem que o salário inicial pode ser baixo, mas em curtíssimo tempo, tá certo? Ele está ganhando 3, 4 vezes mais do que ele ganha no iFood, tá? É isso aí. Segundo ponto, que é bem bacana, anteontem eu tive a reunião com o Jorge Lima, o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, e nós lançamos, junto com o governo do Estado, uma plataforma para captar mão de obra. Isso vai ser por todo o Estado de São Paulo. E vai ter um capítulo especial para a construção civil. Então, o Estado vai trabalhar dentro dos metrôs, dentro dos seus postos de atendimento, a captação dessa mão de obra. E dentro dessa captação de mão de obra vai ter iniciada a trilha com o cara já empregado. Mapeamos, para dar qualidade de vida, onde estão os pontos onde moram os funcionários da construção civil hoje da Grande São Paulo, e a gente descobriu que o Seconce só tem um ponto de atendimento para São Paulo inteira. Então, dar qualidade de vida, atratividade, significa levar mais saúde para onde o cara mora. E o Seconce hoje começou a introduzir o atendimento móvel, que vai ficar estacionário nas obras, dando assistência médica de primeira qualidade e gratuita, porque nós já pagamos o Seconce. A gente não sabe o que é o Seconce, mas nós já pagamos o Seconce, tá? A gente está conversando, fazendo uma ponte também com a OIM, que é um organismo da ONU, para trazer mão de obra de imigrantes para a construção civil. Já existem empresas fazendo isso, fazendo muito bem isso. Parou um pouquinho agora porque o Trump cortou o patrocínio, que era 80% dos Estados Unidos que pagava isso aí, tá certo? Mas a gente agora, eles estão partindo para buscar outros patrocínios e o Sinduscom vai entrar nessa pegada. Mas é muito pouco, muito pouco. Os pedidos de imigração no Brasil são 73 mil. A gente tem 2 milhões e 400 mil, 2 milhões e 900 mil empregados formais na construção civil e quase 8 milhões no total. Aí vem a coisa chamada informalidade, que ferra o número da produtividade no Brasil, que é um assunto que a gente mais tarde começa a conversar. Prefeitura de São Paulo, tá certo? Núcleo de Emprego, Programa Bolsa Trabalho, Programa Operação Trabalho. Convênio para que a gente consiga captar gente na construção civil. Então, Estado e município junto com a gente. CDHU. Nós criamos um processo dentro do CDHU, porque tem milhares de pessoas, mais de 10 mil pessoas desempregadas morando no CDHU. Inclusive, não tem como pagar. A gente vai trazer esses caras para cá. Mulheres em construção. Também há essa alternativa, há um convênio nosso, trabalhando já com a ONG Mulheres em Construção, para trazer esses caras para cá. Do ponto de vista de qualificação, temos Sinduscom na prática, Manual de Boas Práticas de Recursos Humanos, que foi lançado aí essa semana, exatamente com os pilares para retenção, atração, etc. Temos o Programa Nacional de Qualificação, que foi lançado pelo CEBIC Sinduscom na FEICOM, tá certo? Que é um programa onde o Senai vai no canteiro de obra treinar a sua equipe de forma gratuita, formando cursos para essa trilha de qualificação. Temos o programa Sinduscom na prática, que são para jovens que estão na faculdade e acessam conteúdo gratuito e vale como hora de estágio. Qualificação de empreiteiros na IBNT, fizemos como se fosse uma norma, né? Não é uma norma, é um procedimento para qualificar os empreiteiros. Empreiteiros que é o nosso problema. Os caras não são qualificados do ponto de vista empresarial. Já existe uma qualificação pela ABNT para empreiteiros. Sabe a aderência que teve isso? 10 empreiteiros. Tá? A gente não consegue atrair o empreiteiro para se qualificar. Ele não quer se qualificar. Atitudes aí tomadas com empresas como Casa do Consultor, FATEC, FECAP e Facens, que querem treinar os nossos caras também de forma gratuita. Então a gente tem hoje uma oportunidade única de atrair
e qualificar. Tem vários campos abertos isso aí. E, evidentemente, programas de qualificação de alto padrão, que é com a Link, Escola de Negócios, para o empreendedorismo na construção civil, e o Instituto Mauá de Tecnologia, com cursos de pós-graduação voltados para gestão de instalações prediais e gerenciamento de obras, que é uma encomenda também do Sinduscom. Tá certo, pessoal? Obrigado, desculpem aí o atropelo, mas é uma coisa bacana para mim. Por favor, só fala primeiro o nome, qual empresa representa e a quem se destina a pergunta. Tudo bem? Bom dia, tudo bom? A todos, Rogério Guerra, da Produzano. Queria perguntar para o Fratel sobre como ele, como membro lá do Sinduscom, a entidade está tratando do assunto. E quando a gente trata da mão de obra e de salário, a gente trata a nossa pejorativa, um dos grandes problemas que eu acho, a gente está conversando aqui, é da informalidade do salário. Porque nós funcionários, nós empreiteiros, não pagam na carteira o que eles recebem. Grande parte do salário deles é informal, né? A tarefa que ele não recebe formalmente. Quer dizer, então quando a gente diz que o setor vai divulgar o salário, qual o salário que vai ser? Como é que o setor está tratando isso com o sindicato? E também a gente fala com os empreiteiros, uma das coisas também que eles não querem trazer, mais funcionários a trazer, é por causa disso, porque a diferença do que eles pagam para o salário está muito grande hoje em dia. Então a questão trabalhista, quando o cara sai e ainda está muito grande. Então o risco dos nossos empreiteiros está enorme, porque a diferença que era pequena hoje é gigante. Então eu queria ver se o setor está tratando desse assunto e se tem alguma solução para isso. Obrigado. Bem, obrigado pela pergunta, Rogério. Essa economia é absolutamente aparente. Você falou muito bem. Hoje, no Brasil, a sucumbência dos processos trabalhistas caiu por terra. O que tinha antes, hoje a gente não tem. Então, a festa, né, da reclamação trabalhista voltou com força. Eu tive reunião com os principais empreiteiros de São Paulo, eles não estão aguentando, ações de 150, 140 mil reais, isso está acabando, caindo no nosso colo. Então essa questão de pagar tarefa por fora não existe. Isso precisa acabar. O setor da construção civil, ele precisa se formalizar. A gente tem que colocar na nossa cabeça que a mão de obra não é barata. Ela não é um insumo barato. Tá? A fórmula da produtividade que o Matei apresentou, que é o valor agregado, como ele coloca, dividido por pessoas que são envolvidas naquele trabalho, esse denominador de pessoas envolvidas no trabalho é fantasioso. O FGV apresenta um número fantasioso, porque aquele número ali não é real, porque a informalidade não está naquele número. Então a nossa produtividade, Matei, é muito pior do que aquela. Tá certo? A nossa produtividade no Brasil é muito pior do que aquela. Só há um jeito, é de fato diminuindo, industrializando, diminuindo esse denominador e aumentando o numerador. Como é que se aumenta o numerador? Você agregando valor ao material. Tá certo? É a história dos economistas, né? Que eles chamam de valor adicionado. É quanto adiciona ao material, dividido pelo número de trabalho, de hora, etc, etc. Então essa questão de tarefa é uma questão muito sensível, a gente já debateu demais, não tem jeito, a tarefa precisa ser paga por dentro, ela precisa do encargo social, ela precisa do imposto de renda, a gente não consegue disfarçar tarefa com prêmio. Prêmio existe na CLT, tá certo? Ontem eu estava discutindo até com o Eduardo Midega, meu colega que está aqui, diretor do Grupo Calas. A gente estava discutindo exatamente isso. Prêmio é uma coisa atípica, uma coisa atemporal que você paga porque o cara fez uma coisa bacana durante o ano, não tem o número ali acertado, etc. A tarefa você acerta a produtividade, você acerta o valor, não tem essa de pagar por fora. A gente está pagando duas vezes. O empreiteiro, ele precisa se qualificar. Tá certo? Agora, nessa brincadeira toda, sabe por que isso não acontece? Porque a gente gosta, a gente adora pagar um preço mais barato para o empreiteiro e andar de lado e fazendo de conta que a coisa não está acontecendo. A gente gosta, tá certo?
Então, pelo Sinduscom aqui, pelo Grupo Calas que eu falo também, a gente é contra essa informalidade. A gente está pagando na pele essa informalidade. Tá bom? Obrigado. Excelente. Lembrando que o empreiteiro é parceiro, né? A gente não faz aqueles contratos só com multa para matar o cara, né? Se ele não entrega no prazo, etc. A gente tem que pensar nos benefícios que a gente vai gerar, se ele estiver gerando benefício para a gente, né? Essa relação tem que ser assim. Perguntas do público. Bom dia a todos, bom dia pessoal da bancada. Ainda na linha das tarefas, concordo plenamente, Davi, com o que você falou, a formalidade, parece que não, mas é mais barato do que a informalidade. Mas a questão é o seguinte, com relação à produtividade, acho que nós deveríamos, até uma opinião, queria saber se vocês compactuam, deveríamos fazer um trabalho sobre o ganho da produtividade com esses grandes empreiteiros, porque a tarefa, dependendo de ser por fora ou por dentro melhor, ela tem impactado para as construtoras investirem em novas tecnologias para a produtividade. Eu vou citar um exemplo. Nós fomos para a Espanha pelo Sinduscom ano passado e verificamos lá lajes planas, produtividade a milhão, 2, 3 funcionários fazendo um monte de metro quadrado de laje, enfim. Cheguei aqui no Brasil, fiz um estudo da nossa empresa, desculpa, não falei meu nome, Milton Bigucci Júnior, construtora M. Bigucci. Fiz um estudo, laje plana, escoramento, chamei a empresa de escoramento, tudo certinho, porra, legal, vai. Esbarrei aonde? Na mão de obra. Por quê? Porque o preço do metro cúbico do concreto continua sendo o mesmo. Só que ele ia produzir muito mais, entendeu? Eu não desisti desse projeto ainda. Se a gente não fizer um trabalho com os empreiteiros, dizer que eles vão ganhar também na produtividade, porque a maioria das construções não trabalham com mão de obra própria, trabalham com subempreiteiros. Então, acho que essa é uma questão que o setor também tem que estudar, além de tudo que eu falo aqui, concordo plenamente, essa é uma questão que ele tem que desenvolver, porque senão nós vamos embarrar sempre, ou por um bom tempo, daqui a pouco vai chegar, mas ainda vai demorar, por um bom tempo nessa questão da tarefa, e você não consegue investir, colocar novas tecnologias na sua obra devido à tarefa. O empreendedor entende que ele vai ganhar produtividade e continua o mesmo preço, ou seja, a conta não vai fechar. Entendeu? Não sei se eu consigo me explicar muito bem. Você tem toda a razão. A gente estava falando há pouco aqui com os nossos panelistas aqui, os nossos colegas, que em 83 eu comecei a fazer negócio de laje pré, né? É antiga, 83. Tá? Abandonamos isso porque a mão de obra era muito mais barata do que fazer construção industrializada. E agora voltamos a fazer laje pré. A gente conseguiu uma redução fantástica, tá certo? Colocar 3 carpinteiros numa laje, fazer o mesmo ciclo, etc. Mas a gente só conseguiu fazer isso porque o carpinteiro é nosso, tá certo? Então, o empreiteiro é fundamental que a gente trabalhe nesse cara. A gente precisa criar, dentro do próprio Sinduscom, um comitê, tá certo? Um comitê para a gente colocar o empreiteiro na sala com a gente, trabalhando no dia a dia com a gente. Porque sem isso, eles vão ficar sempre à margem, sempre marginalizados nesse processo. Exatamente. É muito ruim para nós. Obrigado. Isso foi colocado aqui, né? Que a engenharia da industrialização ela tem que ser sistêmica. Enquanto o público se organiza, pode levantar a mão que o microfone vai chegar para vocês. Eu quero fazer uma pergunta, aproveitando que o Márcio estava com o microfone, para ele. Tanto a ABN como a Tegra estão numa trilha de industrialização importante, né? A Tegra, eu acho que já implantou praticamente quase tudo, né? Vocês já colocaram fachada industrializada, vocês já colocaram drywall, vocês já colocaram banheiro pronto, vocês já colocaram kits hidráulicos elétricos, né? Tá faltando estrutura. Eu estava conversando com o Matheus agora há pouquinho, ele falou, pô, a gente tinha que começar pela estrutura, que é muito mais racional, né? É o esqueleto primeiro, né? E aí a gente alivia muita mão de obra, muito trabalho, etc. O que está faltando para chegar na estrutura? Eu acredito muito que a gente está escondendo aí uma série de fatores aí que são importantes. Logística nas grandes cidades. Né? Trabalhar em São Paulo, entrar com caminhão em São Paulo, com produtos industrializados, pilares pré-moldados, lajes pré-moldadas, estacas pré-fabricadas, você não consegue
Você tem restrição de dia e à noite você tem um barulho, tá certo? Você não consegue. Vamos lá. Grua na obra, tá certo? Qual é a obra em São Paulo aqui que tem 2, 3 gruas numa obra? Você não consegue, porque a lei restringe a utilização de gruas. Enquanto a gente vai lá nos Estados Unidos, não sei aonde, bababá, a gente vê a grua no meio da rua, tá certo? A gente passa por baixo da grua, olha para ela para cima, assim, ó. Aqui não, a gente tem que estar no canteiro e ai de quem invadir a rua ali mais do que 10 metros com a lança, não pode, carga não pode ir lá de forma alguma, etc, etc. Então isso precisa ser flexibilizado, tá certo? Para você contratar uma grua hoje, o Eduardo Midega está aí, que não me deixa mentir, a gente já está contratando para o ano que vem, porque senão a gente não acha grua, a gente não acha cremalheira, tá certo? Então, taxas, traz isso do exterior. O governo dá para a gente algum tipo de incentivo para trazer esses negócios para cá? Não dá, tá certo? Não dá. Outro problema muito sério da industrialização, isso tudo a gente precisa vencer, Paulo, tá certo? É a qualificação, eu acabei de falar isso aqui, tá certo? Industrializa aí, não tem gente qualificada para fazer isso. O teu mestre de obra sabe ler um projeto em BIM, AutoCAD, etc, etc, etc. Tem mestres de obras antigos sensacionais aqui dentro que não passaram pelo banco da escola, tá certo? A qualificação requer, tá certo? Um olhar muito especial para isso. Além disso, é padronização. Eu falava há pouco, matei, que a gente está com a obra aí de altíssimo padrão, que o arquiteto projetou aquele tijolinho inglês, aquele que você, não foi você, né? Que você fez aí nos painéis. Colocou aquele tijolinho inglês, etc, etc. Tudo. Nós fizemos de tudo para fazer painel pré-moldado, painel pronto, etc, 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 etc. Mas o preconceito é enorme, tá certo? A gente não conseguiu fazer painel pré-moldado dentro exatamente daquele conceito que você falou, você colocou. Não, porque o tijolinho tem que sair torto, ele tem que sair colorido de um lado, queimado do outro, etc. Então, a nossa cultura de padronização, a nossa cultura de industrialização, gente, ainda é muito arcaica. Nossa cabeça é arcaica para isso, tá? Desculpem. Perfeito. Tema quente. Tem uma pergunta do fundo? Pois não. Oi, bom dia. Obrigado pela palestra, foram sensacionais. Eu acho que vocês conseguiram materializar uma percepção que eu já estava na aula. Desculpa, teu nome e empresa? Felipe, da Tota Engenharia, consultoria de fachada. Então, eu trabalho bastante com vocês na Tegra, 100% das fachadas a gente atua. Calas a gente trabalhou no passado e o Bueno Neto a gente tem algumas obras. A minha percepção, como consultor de fachada, é que a mão de obra de pedreiro de fachada ela é bem antiga. E a gente percebe que esses pedreiros, eles não querem passar essa profissão para os filhos. Seja porque as condições são bem complicadas, o pedreiro na fachada pegando sol, mexendo o saco de cimento, enfim. Existe alguma valorização desse profissional para que ele mude um pouco essa percepção? Porque isso, como o Davi bem falou, existe esse preconceito, não, foi o Matei que falou, existe esse preconceito na própria profissão, que eu vejo, né, de, não quero esse futuro pro meu filho, ele vai fazer outra atividade. Existe agora uma valorização desse profissional, que a gente vê pedreiros tirando 10, 15, 17 mil de fachada aí, mês. Talvez não seja nem dinheiro, seja mais a valorização do profissional. Existe alguma intenção de vocês, como construtora, de valorizar esse profissional? Fachada ventilada é tudo de bom, tá certo? É uma invenção, uma criação fantástica. Eu tive na obra aí do Ciempre, cadê o Ciempre aí? O Ciempre ali. Eu tive fazendo uma visita na obra da Porte Engenharia, uns 2 anos atrás, exatamente fachada ventilada, prédios altos, né? Não comporta outro tipo de solução, inclusive, né? Colocar fachada aderida em prédios altos é pena de morte, né? Para todo mundo aqui. Ainda mais com a qualidade que a gente tem. Mas é uma solução que você consegue fugir da logística dos grandes canteiros, das grandes cidades, você consegue montar, industrializar na própria obra, uma esquadria que você está montando ali. Eu vi lá, ele tinha uma central de esquadria, de corte, etc, etc. Então você foge de alguns dos problemas que eu acabei de falar aqui. Uma fachada leve, você faz de baixo para cima, tá certo? Você não precisa de grua para levantar, né? Então é uma solução muito importante, é um negócio bem importante.
E falando aqui um pouco para o Felipe, da Totem, sobre negócio de pedreiro, não sei o que lá, o nosso problema hoje não é pedreiro não, viu, Felipe? É servente. Se você olhar a nossa pirâmide da etária, que ele falou que 41 anos é a média e tal, papapá, lá embaixo está magrinho, ó, não está entrando gente aqui, jovem aqui embaixo. Ó. Então esse servente, concordo com ele também, mudar de nome, tá certo? Se o Miltinho aqui chegar em casa, a filha dele falar assim, papai, eu tô apaixonada por um pedreiro, ele vai fazer o cara correr de lá, tá certo? Eu sei. Tá certo? E depois você conta quanto ganha um mestre bom hoje e quanto ganha um engenheiro, não precisa ser júnior. Cara, um mestre bom hoje é 30 paus por mês. Esse de 70 anos que ele está aqui deve estar uns 40 por mês. Agora o engenheiro que a gente fala tanto que os caras não querem ser engenheiro, que a faculdade... Eu sou professor do Instituto Mauá de Tecnologia, tenho 5.000 cadeiras para engenharia lá. Tá certo? Mas eu não posso dizer aqui quantas estão ocupadas. Tá certo? Eu dizer uma coisa para você, cara. A gente tem assistente de engenharia, que a gente chama de assistente de engenharia, empresas aqui que estão aqui, tá certo? Trabalham no escritório ganhando 3, 4 pau por mês. E o pedreiro, ele está vendo, fazendo a conta lá no planejamento, no orçamento, ganhando 15. Ele quer ser engenheiro para quê? Ele quer ser engenheiro. Se a gente não se valoriza, nós que somos engenheiros, não valorizamos os nossos próprios colegas. Gente que passa aí, cara, 5, 6, 8 anos, sendo assistente de engenharia o tempo inteiro. Quer dizer, é um cara limitado também, né? Pelo amor de Deus. Mas é a massificação do mercado, é isso aí. A gente está agora fazendo com que esse cara, esse engenheiro civil, tá certo? Que está aqui na base do aprendizado do negócio, ele está estrangulando esse cara, porque está sobrando esse cara. Ele falou que da crise de 2007, a crise era de engenheiro, não tinha engenheiro na praça. Qualquer um passasse com a Pentel aqui, a lapiseira, a gente contratava, não queria nem saber os antecedentes criminais do cara, entendeu? Se é engenheiro, contratava o cara, nem pedir diploma, não pede diploma não, que pode ser que ele não seja, entendeu? Mas era assim, eu vivi esse tempo, desse boom que teve na construção civil, tá certo? Que ninguém resolveu, a gente tinha problema de material, mão de obra de engenheiro, tinha problema de tudo, a gente tinha problema de tudo, como ele bem falou, sobrava dinheiro, mas faltava o resto todo, tá certo? Mas a culpa, cara, é nossa, tá? É exatamente nossa. Muito bom. Paulo, eu tenho uma pergunta para você. Ele falou aqui, eu sou meio, eu gosto desse negócio. A China é o país mais populoso do mundo, todo mundo concorda? Tem chinês aí sendo exportado para o mundo inteiro, são caras fantásticos, os chineses, né? Em contrapartida, eles têm uma industrialização, uma produtividade na construção civil, que o Matei falou aqui, sensacional. Eu fiz até um quadrinho mostrando, etc. Tem muita gente, mão de obra farta, e os caras são os mais industrializados do mundo. Como é que a gente explica isso em relação ao Brasil, né? Em contraponto ao Brasil? Eu acho que assim, quem conhece a China um pouquinho, sabe que tem um nível de organização estrutural lá. A China é um país comunista que pensa como o país mais capitalista que eu conheço. Vamos começar por aí, né? Então, aquilo que a gente chama de meritocracia lá é praticado no limite. Você não consegue mudar de uma cidade classe 5 para uma cidade classe 3, que é melhor, se você não tiver competência, se você... Exatamente. Então, essa qualificação, ela é muito organizada. E o Estado sabe que precisa disso. Porque com a população desse tamanho, como é que você vai prover alimentação para todo mundo? Como é que você vai prover habitação, etc. Então a meritocracia lá é uma coisa seríssima, né? Então acho que a organização da produção, a organização da classe trabalhadora, tem muito aí de controle também, claro, né? Por ser um país comunista, mas ela chega num nível que a gente está muito longe de atingir. E com isso, as empresas conseguem um nível de produtividade muito maior. Basicamente essa é a minha visão, pelo menos, de por que a China chegou nesse nível de industrialização, né? E outra, eles não deixam o problema pela metade do caminho. A gente falou aqui sobre por que eu não vou para a estrutura agora. O Márcio colocou. Tem um problema sério. Tem mercado financeiro, porque alguém precisa financiar a produção que não somos nós.
Isso é do mercado financeiro. Por que a gente não leva o problema para eles e resolve, porque senão vocês vão ficar sem? É isso. Cada um na sua casinha, né? Na China não tem isso. O Estado, com todos os méritos e deméritos do socialismo, o Estado vai lá e, ó, vamos resolver isso aqui, porque precisa funcionar. É essa a diferença, de organização. Planejamento e organização, na minha visão. Eu concordo com o que você está falando, Antônio Ciampi, da Porte Engenharia. A gente trabalha bastante tentando colocar a obra na indústria, trabalho para engenharia. Eu vou colocar uma dificuldade aqui que eu vou perguntar para o Davi, ele deve saber isso de ponta cabeça. Mas a gente falou em tudo aí, de botar a obra na indústria, perguntaram por que a gente não faz estrutura, aí tem o problema de logística no caso. Eu visitei uma obra em Nova York, o World Trade Center, em 2011, tinham 4 gruas lá, tinha um gerador lá em cima, tinha um restaurante no último andar que eles montaram para fazer a obra. Eles têm uma condição melhor que a nossa, eles têm legislações melhores também. Em 2012 eu fiz uma obra em metálica na Vila Olímpia, 100%, sem massa nenhuma, e aí a gente chegou no nosso problema de impostos. Quando a gente faz uma obra industrial, a gente deixa de recolher mão de obra própria no nosso canteiro. E a Prefeitura de São Paulo tem uma tabela burra, desculpe a palavra, que ela cobra pelo metro quadrado, pelo cube e tudo mais. Eu sei que isso nos conta uma briga antiga com a Prefeitura. Eu vou dar um exemplo. A última obra que a gente entregou, o Almagá, uma obra de 66 mil metros quadrados, com fachada ventilada, drywall, kit para todo lado, estrutura metálica, inclusive tem uma ponte ligando 2 prédios. A gente, quando pediu a BID, você teve que pagar 1,2 milhão, sendo que a Porte trabalha 100% do pessoal registrado, nota fiscal para todo mundo, 1,2 milhão de penalização por ter industrializado a obra, porque a fachada ventilada, 0 massa, 0 gente, muito pouca gente, funciona muito bem, mas a gente é penalizado. Então a pergunta é, o que isso nos está fazendo para tentar mudar isso junto à Prefeitura, Governo do Estado de São Paulo? E não vou nem falar em obra econômica, ninguém falou aqui, mas obra econômica é muito mais difícil você colocar a indústria lá dentro, porque o preço que você recebe é muito baixo. Se você tem que construir a R$ 1.800 o metro quadrado, R$ 2.000 o metro quadrado, então fica difícil você trabalhar com indústria lá, e também tem um problema de impostos lá também. Bom, em primeiro lugar, o Sinduscom trabalhou ativamente, inclusive nós contratamos consultores, advogados no ano passado, o Milton sabe disso, para a reforma tributária, certo? A gente conseguiu um avanço sensacional na reforma tributária. Quando a reforma tributária chegar, a gente acredita que essa questão de impostos na industrialização da construção civil vai melhorar bastante. Precisa ser ainda ainda falta tempo, mas eu acho que tem uma luz ali que é a reforma tributária. A questão da prefeitura é uma briga antiga nossa. Inclusive nós temos várias ações movidas contra a prefeitura na instituição, onde nós já temos para os associados liminares garantidas, onde a gente não passa por esse problema do ISS hoje em São Paulo. Que a gente chega lá no final das contas, tem uma conta gigantesca para pagar, penalizando, ISS, penalizando exatamente o fato da Porte ter industrializado, ou quem quer que seja ter industrializado. Obras, o mais engraçado disso é que obras do estilo Minha Casa Minha Vida, tá certo? A gente é muito mais penalizado do que obra de bom padrão. A gente paga muito mais ISS hoje, se a gente fosse pagar, né? Porque a gente não paga, porque entra na justiça e está ganhando todas, tá certo? Não tem uma ação judicial sequer que eu tenha notícia, entra com a pauta fiscal e ganha todas. Temos várias ações nesse sentido. Agora, as conversas com a prefeitura, nesse sentido, continuam e vão continuar, tá certo? Até que se tenha um prefeito aí que tenha essa cabeça, né, de parar de arrecadar e dar emprego. Eu acho que temos feito muita coisa lá, Ciampi, e vai ser um prazer tê-lo de volta no CTQ, lá no Sinduscom. Próxima reunião você vai estar com a gente, e é um bom ponto para você voltar, tá certo? Sim. Alguma complementação?
Marcos, obrigado pela pergunta, acho que é bem pertinente, né? Porque é engraçado, né? A gente reclama tanto do empreendedor, por que a gente não traz um cara de fato? Primeiro, aquela história que eu falei para você, do me engana que eu gosto, né? A gente adora isso, né? Me engana que eu gosto. Então, outra coisa é, com a industrialização que eu acredito, a gente tem que despertar o caráter de multidisciplinaridade do profissional, ok? O jovem da geração Z, essa geração que está aí nos 20 e poucos anos e tal, ele é multidisciplinar, ele tem uma cabeça multidisciplinar, ele não gosta de fazer a mesma coisa todo dia, o tempo inteiro, tá certo? Não é com a gente, eu fui criado, comecei em 83 em obra e até hoje eu estou em obra. O jovem da geração Z não quer uma carreira tão linear assim. Eu defendo uma carreira que venha numa espiral, tá certo? Numa espiral, onde ele consiga passar por tudo. E na construção civil, no dia que a gente chegar lá, na industrialização, o nosso funcionário, para fugir dessa sazonalidade, fugir dessa coisa, não, tem 6 meses de estrutura, não sei quanto de acabamento, você só aproveita o cara aqui, não aproveita mais o cara lá. Esse montador, construtor, né, não mais um pedreiro ou um carpinteiro, ele tem que ser multidisciplinar, ele tem que saber montar a fachada ventilada, saber montar uma esquadria, tá certo? Saber montar um drywall, saber montar um frame, tá certo? Tudo no mesmo ambiente que ele tem, saber montar um forro. Qual o problema? Ter tudo montagem, porta pronta, é montagem, tá certo? Então, com a industrialização, com a padronização, com a construção modular que esse cara aqui, ó, tem defendido há vários anos isso aí, é um dos poucos que eu vejo tá com essa bandeira o tempo todo. A gente tem que buscar exatamente isso, a multidisciplinaridade do profissional da construção civil de produção. Tá? Perfeito. Beleza. Davi, cada dia estou mais seu fã. Ouvi muito aí, já tinha também ouvido muito sobre as questões das entidades setoriais, mas como professor agora, Davi, eu queria que você falasse o desafio para a gente atrair também os alunos para a faculdade, para as pós-graduações. Antigamente, o engenheiro ele ia fazer uma pós-graduação, ele se sentia orgulhoso disso, de ter o diploma. Tal. Eu estou vendo que hoje o pessoal não está nem preocupado com o diploma. Você está tendo essa visão também? Estou tendo essa visão. A graduação na engenharia civil, para atrair esse cara para a engenharia civil, o curso tem que ser completamente reformulado. A gente não pode continuar na mesma grade que nós estamos, na mesma coisa que nós estamos. O curso tem que ser reformulado. A USP, por exemplo, que eu estudei lá, tá certo? Precisa flexibilizar mais os horários para o aluno fazer fora e fazer dentro da escola, né? Então não dá mais para entrar nesse engessamento. E quando o aluno sai da faculdade e vai para a vida profissional, o que está acontecendo hoje? A baixa valorização desse profissional não permite que ele entre e faça uma pós-graduação. É difícil de pagar, né, Davi? É Davi? muito difícil pagar. E as empresas, por conta de todas essas crises que a gente hoje atravessa, elas estão restringindo alguns programas de bolsa que tinham, etc, etc. Mas você tem toda a razão, você colocou muito bem. A pós-graduação, o mestrado, inclusive o doutorado também, ela tem que complementar essa lacuna que a faculdade está deixando. A universidade, a graduação, coloca um profissional no mercado muito generalista, pouco especialista, tá certo? E que não sai com todas as ferramentas. E aprende a construção tradicional, né, Davi? Exatamente. Agora, Davi, por exemplo, tem também a questão do aluno ter a vontade. O engenheiro, para se diferenciar, por exemplo, na própria Calas, que você está, que é um grupo enorme, um engenheiro mais qualificado, mais estudado, ele tem chance de crescer mais, não tem? Um cara que faz pós-graduação? Tem, claro que tem. Hoje nós temos uma lacuna enorme, inclusive para formar coordenadores e gerentes. Tem questão de liderança, né? Você citou a Lucedile, por exemplo, não ensina na faculdade, não né? Não ensina na faculdade. A Calas fez um programa muito denso de liderança, de soft skills. Ótimo. Demos consultoria para todo o nosso corpo, tá certo? Perfeito. Mas essas coisas são assim, os caras vão, os caras se interessam, depois começa a achar que a obra é mais importante e começa aquela evasão que a gente tem. Entra na faculdade e não consegue terminar o curso, né? Então é exatamente isso que a gente vive. Esse jovem de hoje, ele precisa ser mais focado, ele não é focado. É isso aí. Mas nós não vamos desistir não, viu? Beleza, gente. Boa, Davi.